Ok. Oi, vamos falar um pouquinho então de José e Asenate? Olha só, a gente tem comentado a respeito de José, a história de José de Egito, né? O grande patriarca José, um dos patriarcas do convênio abraâmico, né? E Asenate, uma das matriarcas do convênio abraâmico também. Quem tem ouvido aí o que o presidente Nelson ensinou, e agora tenho certeza que o presidente Oaks vai continuar falando disso, sobre a coligação de Israel e o que que é o convênio abraâmico, né? Um dos profetas que mais explicou a respeito do convênio abraâmico foi o presidente Nelson. Então, se você não sabe, né, volte aí alguns devocionais, alguns discursos do presidente Nelson, com certeza você vai conseguir entender. Mas, muito do que a gente está recebendo hoje nessa coligação de Israel que está acontecendo nos nossos dias, é fruto da linhagem de José, né, desse convênio abraâmico. Então, o início da restauração e até os dias de hoje, e vai ser assim até a segunda vinda e até a transição e início para o milênio, tem essa liderança, né, pela linhagem de José, principalmente através de Efraim e Manassés. A gente sabe que Efraim é quem lidera, né, quem vai e quem busca, né, a coligação. Manassés está ao lado de Efraim porque Manassés ele tem a missão dele é de reter. Você não só vai e lidera e você busca as pessoas, você tem que reter elas no caminho do convênio. Então, por isso que as duas tribos andam juntas, né? Por isso que as duas tribos são importantes. E por isso que José, então, ele é um dos patriarcas também do convênio abraâmico e é importante a gente entender a história dele. E José, ele começa com uma história ali de, né, a família dele é uma história conturbada. Então, se você tem uma família conturbada também, sinta-se bem-vindo ao time de José. E olha só que interessante, quando a gente fala ali a respeito da questão com os irmãos e que o pai tinha favoritismo, não é bem assim, né? A questão é que José, a primogenitura recaiu sobre José. E os irmãos tiveram dificuldade de aceitar isso, porque eles, como eles eram os mais velhos, eles não, isso, a primogenitura tem que ser minha. Mas o Senhor determinou que recairia sobre José, porque ele foi o mais digno, ele é quem estava vivendo mais, e também ele era, quando os irmãos mais velhos pisou na bola, quem a primogenitura que caiu sobre a segunda esposa, então, que era Raquel. E a gente sabe que a própria Raquel era a mais amada, né, era a esposa amada de José. De Jacó, que então nasce José e depois mais tarde Benjamim. E aí quando nasce Benjamim, né, Raquel ela acaba morrendo no parto, mas ela foi a grande esposa amada, né, de Jacó, mãe de José. Então olha só como José ele já teve que crescer numa situação conturbada ali de família, e aí então a primogenitura cai sobre ele. E o que que é essa primogenitura então? A gente sabe que um dos títulos do Salvador Jesus Cristo é que ele é o primogênito do Pai. Então tem várias questões que envolvem essa primogenitura, mas resumindo, e trazendo a questão de José, é que ele recebe então a responsabilidade de cuidar fisicamente e espiritualmente da família dele. Ele seria o patriarca na linhagem deles, né. Então o que acontece? O primogênito recebia uma porção dobrada. E por isso que a túnica, então, simbolizava isso. O termo várias cores não existe em hebraico, isso foi uma tradução que deram quando traduziram para outras línguas. Mas em hebraico, lá na língua original, que é a língua do Velho Testamento, fala que era uma túnica formal, uma túnica que era diferente da roupa que eles usavam, porque ela simbolizava justamente isso, essa primogenitura, essa linhagem no sacerdócio que recairia sobre José. E então o que que uma das questões que envolvia também a primogenitura é que o filho primogênito, então ele receberia uma porção dobrada na herança, né. E o que que isso quer dizer? A questão de herança normal, todos os filhos recebiam isso, mas a questão dobrada é porque ele recebia uma porção a mais, porque o filho primogênito, ele tinha a responsabilidade de cuidar das filhas mulheres solteiras, se elas ficassem solteiras ou até que elas se casassem, ele tinha essa responsabilidade de acolher e cuidar delas, porque como você sabe mulher não tinha vez no velho mundo. Então, o primogênito tinha que assumir, em todos os sentidos, a responsabilidade por elas, e também quando os pais envelhecessem, era o filho primogênito que também tinha que cuidar dos pais até eles falecerem. Era uma responsabilidade dele. Então, por isso que mais tarde faz todo sentido biológico e histórico da coisa e doutrinário que José, ele foi quem salvou a família dele, porque essa era uma das responsabilidades dele por causa da primogenitura que recaiu sobre ele. Esse era um dos simbolismos da túnica que ele recebeu. Então, quando falam que deu treta com a família, realmente deu treta, mas não é que que Jacó ele tinha um favoritismo e ele: "Ai, vem cá José, você é o meu favorito", não era essa a questão. A questão é que o Senhor escolheu José e Jacó sabia disso, e a túnica simbolizava isso, e foi isso que aconteceu, tanto que José, né, a gente recebe até hoje as bênçãos do que aconteceu com ele, e que ainda vai acontecer no futuro.
Então é interessante a gente ponderar também que a própria história de José, em questão de sonhos, assim, isso é algo normal para Efraim e Manassés, José, então sendo um dos grandes exemplos que a gente recebe revelação por sonhos. E José tem a oportunidade ali de ter vários sonhos, e ele se prepara, e tudo isso é uma preparação para o momento quando ele então está, na frente do faraó e vai ajudar na interpretação, na preparação do Egito. Então a gente vê aí como é importante a gente estar preparado para quando chegar a oportunidade na nossa vida. Muitas pessoas chamam isso de sorte, mas não, preparação e oportunidade são desígnios do Senhor. Então, que a gente possa usar as nossas oportunidades e nos preparar para quando chegar, né, a oportunidade certa que Deus ele vai colocar na nossa vida. E aí, então o que acontece? José, ele tem todas aquelas questões aí que você já sabe a história dele. E aí, mas o que eu acho interessante é falar a respeito dos sonhos. Quando o José ele interpreta a questão dos sonhos sobre as vacas gordas e as vacas magras, a gente vê ele como os próprios sábios do Egito meio que tiveram um apagão, porque a própria interpretação do sonho estava dentro da própria cultura egípcia, né? A vaca ela é um símbolo da deusa Ísis, que é a esposa de Osíris, que é um dos grandes, né, um dos grandes casais deuses aí do panteão dos deuses egípcios. Então, quando fala que já ficava claro ali que haveria um tempo de escassez e que o Egito ia sofrer muito e que eles tinham oportunidade de se preparar para quando isso acontecesse. E José, então, ele tem, dá esse apagão nos sábios. José, então, tem a oportunidade de entrar em cena. Então, olha só como o Senhor cria as oportunidades quando a gente está preparado. José ele vai, interpreta o sonho, salva o Egito, salva a própria família dele e vários países, né, que estavam em volta, que pessoas que faziam negócio com o Egito na época. Então a gente sabe que o Egito acaba se tornando uma das grandes nações que vários profetas em momentos diferentes passaram pelo Egito, né, o próprio Salvador também. E aí, então, o que acontece? José, depois disso, vem a história de Asenate, que eu acho interessante a gente falar um pouquinho dela. Em alguns dos apócrifos, então agora eu já estou deixando claro que são apócrifos, a gente vai ter tudo isso completo um dia, não agora, mas alguns dos apócrifos falam que quando Asenate ela era filha de um dos sacerdotes, então ela vinha da cultura egípcia, né, que adoravam vários deuses, era diferente, né, de ser um membro da igreja. E aí o que acontece? Quando ela viu José, pela primeira vez, ela se apaixonou por ele, mas ele deu um fora nela, porque ela, né, ela não era, ele queria casar no convênio, ele queria alguém membro da igreja, ela não era. E aí então fala nos apócrifos que ela sofreu muito, que ela chorou muito, porque ela se apaixonou mesmo, disse que José era bonitão. E o que acontece? Como o sofrimento dela foi real e os sentimentos dela foram real, fala então que um anjo aparece para ela e fala ele tem um certo ritual que ele faz com ela, ela se diz ela rejeita então todos esses deuses egípcios, todas essas ligações que ela tinha com isso, ela passa por todos esses passos desse ritual que o anjo fala com ela, e aí então ela se apresenta de novo para José, e aí então ele vê que havia a mão do Senhor ali no relacionamento deles, que ela havia se convertido, né, e aí então ela recebe a investidura dela e os 2 têm o seu selamento, na linguagem de hoje. Então é interessante que, né, até mesmo essa história de Asenate, como o senhor coordenou e como o senhor o preparou, né, para que o casamento no convênio acontecesse, porque isso José, ele sempre foi fora da curva, né, ele sempre mostrou que o evangelho estava acima de tudo, que a vida dele não era dele, era para servir ao Senhor. E o Senhor deu uma companheira, né, do mesmo calibre para ele. Então, essa questão aí para nós também, né, vamos colocar as questões do Senhor em primeiro lugar, porque o Senhor prepara o caminho, quando chega o tempo dele. E a outra questão interessante, então, sobre os 2, é que a gente sabe que, o próprio livro de José, né, Joseph, ele comenta que a igreja tem esse registro, né, a gente tem o livro de José, vai chegar um momento aí que a gente vai poder falar mais dele, receber ele publicado, o que for, Joseph ele não teve tempo de preparar para a publicação, né, ele estava trabalhando primeiro no livro de Abraão e de Moisés e outras questões ali de pérola de grande valor, mas um dia a gente ainda vai receber os registros de José, e vai ser interessante a gente saber mais sobre a história dele. Mas, por hora, a gente já sabe o que é mais diretamente importante para nós, que a coligação de Israel está acontecendo, que nós fazemos parte do convênio abraâmico e que nós temos que levar a sério o que é pertencer a isso, porque nós, temos a responsabilidades, assim como José nos dias dele teve e ainda tem, né, a nossa linhagem por termos conectado a ele, nós também temos as nossas responsabilidades. Por isso que a gente tem que comentar mais sobre isso entre nós.
tá bom? Tchau, tchau.